Muito bem, então nessa aula aqui nós vamos fazer uma leitura dos documentos do projeto. Como eu falei na outra aula, eu dividi os documentos em duas partes. No caso aqui, duas pastas. Os documentos informativos, que dão orientações sobre preenchimento, sobre consultas, o que quer que seja, e os documentos para preenchimento, que são os que realmente precisam ser preenchidos e anexados na plataforma. Nessa aula aqui, nós vamos ficar concentrados nos documentos informativos. Eu vou abrindo um por um e vamos fazer uma leitura rápida. O documento 1 e o 2 você já conhece, mas vamos abrir rapidamente de novo. O primeiro documento, então, é a lista de municípios e localidades. Ele diz quais localidades podem propor projetos, né? Então, só relembrando, se você é MEI ou pessoa física, você precisa ser de uma dessas localidades, que é essa coluna localidades. Se você tem um CNPJ, você precisa comprovar que você realiza atividades nessas localidades por pelo menos 3 anos. Então, esse aqui é o documento 1, certo? Vamos dar uma olhada no documento 2. O documento 2 é o Referências Culturais Impactadas. Você se lembra, existe um diagnóstico de referências culturais que foi feito pela Fundação Renova e os projetos precisam ser inscritos sob esses temas. Então você vai escolher uma ou mais referências culturais para propor o seu projeto. E as referências estão todas aqui. Na coluna 1 são as referências, e na coluna 2 o município dessa referência, e na coluna 3 a localidade onde se encontra essa referência. E outras localidades são subdistritos, povoados, aonde essas referências culturais se encontram. Então lembre-se de escolher uma das referências para você propor o seu projeto, certo? Se você propuser um projeto de alguma referência que não está aqui nessa lista, muito provavelmente a sua proposta não vai ser aceita, vai ser recusada. Então fique atento, fique atento. Vamos para o próximo documento. O próximo documento da lista é a documentação. O que é a documentação que você precisa anexar no momento do envio da proposta? A documentação, esse documento, ele está dividido em tipos de proponentes. Então, olha aqui, ó. Se você vamos só ler aqui, ó, para reforçar o que eu falei. As documentações que constam neste anexo serão exigidas conforme o perfil do proponente, ou seja, o tipo de proponente que você é, no ato da inscrição. Seguem a lista de documentos por perfil de proponente. Aí você vai, a partir do tipo de proponente, ver a sua lista. Se você for pessoa física, os documentos estão aqui, ó. Cópia simples de documentos de identidade, aí pode ser o RG, passaporte ou CNH válidos, etc. Cópia simples do cadastro de pessoa física, né, o caso CPF, sendo que no caso o documento de identidade apresentado já possui o CPF, né, porque algumas identidades já têm o CPF. Aí você não precisa apresentar também o documento de CPF. Certidão negativa de débito municipal, certidão negativa de débito estadual, certidão negativa de débito federal e certidão negativa de débito trabalhista. Muita gente acha que só pessoas jurídicas têm as certidões, mas pessoas físicas também têm e é muito fácil pegar nos sites. E aí depois, cópia simples de 2 comprovantes de residência, sendo um atual e outro referente a pelo menos 12 meses anteriores ao de data atual. Serão aceitos documentos bancários, comerciais e públicos. O que está falando aqui? Você precisa de ter 2 comprovantes ali da sua residência. Um na data do edital, você vai ver lá no edital, o documento edital tem a data de lançamento, e o outro pelo menos há um ano atrás, né? Um ano atrás, relativo à data do edital, certo? Você vai anexar esses 2 documentos e vai mandar também. E o último é o questionário de due diligence, que é aquele QDD, pessoa física, né? No caso você proponente pessoa física, você só vai preencher o de pessoa física, conforme o anexo 10 deste edital. Então, esses documentos aqui são os para pessoa física. Se você for microempreendedor individual, é essa lista de documento aqui. Se você for grupos e coletivos informais, é esta lista de documento aqui. E se você for organização sem fins lucrativos, esta outra lista de documentos aqui.
Para a cooperativa, também tem uma lista de documentos específica. E para empresas com fins lucrativos, também tem uma lista, certo? Então, o que você precisa fazer? Conferir qual é o seu tipo de proponente, verificar os documentos, organizar todos eles e transformar isso em documentos, né? No caso, se você ainda não tem ali o seu documento digitalizado, por exemplo, a sua carteira de identidade, você já tira uma fotinha, transforma isso num documento de PDF ou num documento de imagem, de JPEG, alguma coisa assim. A gente vai falar mais sobre isso no momento que a gente for falar sobre como subir os documentos para a plataforma. Vou explicar, né, que tipo de documento, como que você faz, como que você pode salvar ali o documento da melhor forma para colocar na plataforma, certo? Mas veja aqui o tipo de proponente que você é e os documentos que você precisa apresentar. E aí a gente vai ver aqui agora o próximo documento. O próximo, então, é a matriz de avaliação. Como eu falei, esse documento organiza os critérios de pontuação da sua proposta. Eu não vou ler todos eles aqui, né? Mas é importante você dar uma lida, entender quais são os itens que vão ganhar mais pontos, os que ganham menos pontos, né? Os que têm um peso maior na avaliação, certo? Para você entender como foi organizado esses critérios, certo? Então, reserve 2 minutinhos aqui para você ler esse documento também. Como eu falei, a gente está falando aqui dos documentos informativos. Vamos para o próximo. O próximo documento é a resolução do COAF. Ele é um documento do Diário Oficial da União e eu vou ler só o cabeçalho aqui, que fala o seguinte: Resolução COAF número 40, de 22 de novembro de 2021, dispõe sobre os procedimentos a serem observados em relação a pessoas expostas politicamente por aqueles que se sujeitam à supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9.613, de 3 de março de 1998. Esse aqui, então, é aquele documento que informa quem são as pessoas politicamente expostas que não podem participar do edital, certo? E aí a gente vai ver agora o próximo documento. O nosso próximo documento é a minuta do edital. São o que a gente está chamando aqui das regras do jogo. A gente já leu isso aqui. Nas primeiras aulas nós fizemos um mergulho profundo nesse edital. Você já conhece de ponta cabeça, né? Então você precisa ter esse edital no momento de escrever, porque certamente algumas dúvidas poderão aparecer e você vai ter esse documento como orientação. E o próximo documento, como eu falei, é a retificação do edital, né? Esse aqui a gente não vai abrir, porque são só algumas pequenas mudanças, alguns ajustes, algumas correções que foram feitas no edital, mas já estão colocadas neste documento aqui. Então, a gente não precisa ler e nem abrir aqui para mostrar para vocês. Se você tiver curiosidade, claro, faça o download e leia, certo? A gente vai terminando por aqui. Nós terminamos, então, os documentos informativos para inscrição no segundo edital doce, modalidade 3, seleção de projetos para reparação de bens culturais. A gente se vê na próxima aula. Até! Tchau!